Sargentos do Reddit. Qual foi a coisa mais engraçada que um recruta disse? História 1. No treinamento básico, fiz toda a equipe de sargentos rir com um comentário. O sargento começa a gritar comigo na minha cara sobre sabe-se lá o quê? Ele é do interior do sul dos Estados Unidos e tem um sotaque caipira muito forte. Já eu sou um imigrante da África do Sul. Meu sotaque parece britânico ou australiano para os norte-americanos. Só estou nos Estados Unidos há alguns anos e moro no Oregon, e honestamente só consegui entender um pouco do que ele estava dizendo. Quando ele terminou, ele conclui com: "Você entendeu o que eu quis dizer, soldado?" Eu respondi: "Sargento, não entendi não. Estou realmente tendo dificuldades para entender o seu sotaque." Teve um breve silêncio e depois todos começaram a rir. História 2. Marchando as tropas de volta ao quartel depois do almoço, notei um recruta com uma mancha branca no bolso da calça. Parei o pelotão, cheguei perto do recruta e disse: "Recruta, é melhor que essa mancha branca na sua camisa seja porque você está animado para o treino desta tarde." O recruta responde: "Não, sargento, estou guardando meu lanche para mais tarde." Eu: "Que lanche você está guardando?" O recruta responde: "Sorvete." História 3. Meu pai me contou essa história várias vezes. Nos anos 80, quando ele estava fazendo treinamento básico, o sargento estava perguntando para todo mundo por que eles se alistaram. E meu pai pensou: deu ruim. Não tem uma boa resposta para isso. E começou a ficar nervoso. O sargento foi até o cara ao lado do meu pai, fez a pergunta e o cara responde: "Para defender meu país, senhor." O sargento diz: "Isso é mentira. Você está aqui pelo dinheiro e pela educação." Depois que ele disse isso, todo mundo respondeu a mesma coisa. História 4. O recruta disparou todas as suas balas de festim durante o treinamento de resposta a emboscadas. Ele rastejou até a vala em frente ao local onde estavam os inimigos e começou a jogar pedras neles. O sargento veio correndo em direção a ele, apitando e gritando: "O que você pensa que está fazendo?" O recruta gritou de volta: "Jogando granada, sargento." Sem perder tempo, o sargento gritou: "Maravilhoso!" e foi embora. História 5. Eu não era sargento, era recruta. Eu e outro recruta estávamos no corredor guardando as bandeiras de marcha quando meu sargento se aproximou de nós. Ele era o durão do grupo, mas tinha seus momentos. Ele olhou para nós e depois para o guarda da porta e sussurrou: "Fica vendo." Ele se aproximou do guarda da porta e gritou na cara dele: "Qual é o sargento que você menos gosta?" O guarda da porta entrou em pânico e murmurou que gostava de todos eles. Ele gritou: "Mentiroso!" antes de sair andando com um sorriso no rosto. Algumas horas depois, ele fez a mesma coisa com nossa divisão irmã, mas aparentemente aquela guarda da porta estava preparada. "Sargento, qual é o sargento que você menos gosta?" A guarda da porta respondeu imediatamente: "Não sei quem ela é, mas a oficial da outra divisão é muito rude." O sargento responde com a mesma rapidez: "Eu também não gosto dela." Então os dois se viraram enquanto todos tentavam não rir. História 6. Não sou um sargento, mas estou fazendo o meu melhor para traduzir patentes, etc. Do exército finlandês. Servi como instrutor para novos recrutas durante a segunda metade do meu serviço de recrutamento. Estávamos testando até que ponto os novos recrutas haviam aprendido bem as patentes de nossos militares. Eles esperavam na fila e quando chegava a sua vez, eu mostrava um pedaço de papel com o símbolo de uma patente para eles. Eles se dirigiam a mim adequadamente. Me diziam seus nomes e patente do símbolo. Por exemplo: "Senhor Cabo, senhor, recruta Koskinen, capitão." A patente representada no pedaço de papel que mostrei era de cabo, que também era a minha patente e, portanto, estava na minha jaqueta de forma bem visível. O novo recruta primeiro se dirigiu a mim: "Senhor general, senhor." Levantei uma sobrancelha e ele rapidamente tentou consertar seu erro: "Senhor segundo general, senhor." Um posto que estaria logo abaixo de general, se existisse.
que não é o caso. O recruta atrás dele deu uma risada, e ele corrigiu seu erro novamente, dizendo: Senhor cabo, senhor, recruta Koskinen, não me lembro da patente que você está me mostrando. Eu disse: Você acabou de dizer. Ele ficou quieto e pensativo por alguns segundos, depois disse alegremente: Recruta! História 7. Me lembro quando eu estava no campo de treinamento limpando nossos rifles. Um recruta estava de muletas e estava sentado basicamente nos olhando limpar. O instrutor de treinamento se aproxima e pergunta o que ele estava fazendo. O recruta responde: Este recruta não tem um rifle, senhor. O instrutor de treinamento então diz: Sério mesmo? Comece a limpar sua muleta, recruta. Recruta: A muleta, senhor? Instrutor de treinamento: Sim, agora limpe e diga o credo da muleta. Recruta: Começa a escovar a muleta e recitar o credo da muleta. Esta é a minha muleta. Tem muitas como ela, mas esta é minha. Sem mim, minha muleta é inútil. Sem minha muleta, eu sou inútil. Instrutor de treinamento: Cala a boca, bisonho! O instrutor teve que se afastar e colocar o seu chapéu na frente do rosto para que não pudéssemos ver ele rir. Todos nós rimos muito disso naquela noite. Tem muitas outras histórias engraçadas do meu período de treinamento. História 8. Ordenei que o pelotão se formasse voltado para o oeste. Um recruta perguntou: Cabo, nosso oeste ou o seu oeste? Eu simplesmente me afastei com raiva e deixei os outros recrutas resolverem o problema. Quando voltei do meu escritório, eles estavam voltados para o leste. História 9. Perguntei a um soldado a diferença entre cobertura e ocultação. O soldado disse: Sargento, você fez o que parece ser uma pergunta muito importante, para a qual eu deveria saber a resposta. No entanto, este soldado estava imaginando não ser chamado, e não estava prestando atenção à pergunta, sargento. História 10. Não necessariamente o que um recruta disse, mas acho que serve. Imagine isso. 5 horas da manhã em formação de treinamento físico. Todos estão vestidos com o uniforme adequado. Camisa cinza, shorts azuis, meias brancas e um par de sapatos novinhos, exceto pelo recruta bisonho. O recruta bisonho percebeu que não tinha meias brancas limpas enquanto se preparava e achou que não haveria problema em entrar na formação com meias verdes até o joelho. A seguinte conversa aconteceu. Sargento de treinamento: Recruta bisonho, o que você pensa que está vestindo? Senhora, eu não tinha meias brancas limpas, então usei as meias do uniforme. Recruta bisonho, você sabe o que são operações secretas? Sim, senhora. Recruta bisonho, quero que você vá até o quartel e pegue um par de meias brancas em sua sacola de roupa suja. Recruta bisonho então olha fixamente para a sargento e fica sem reação. Eu mandei você rastejar até o quartel e vestir o par de meias correto. O recruta bisonho então faz o que ela manda e rasteja quase 1 quilômetro até o quartel. Quase desvive de exaustão e humilhação. Assinado, recruta bisonho. História 11. Não sou um sargento, mas sou recruta da Marinha. Eu estava de plantão e ventava bastante em Chicago. Uma vez não amarramos bem as cordas de fixação e a bandeira acabou ficando a meio mastro. Nosso sargento manda chamar eu e o outro recruta 1 hora depois, enquanto estávamos na aula, e começa a gritar com a gente e pergunta: Quem desviveu? O outro recruta responde rapidamente: Chris Farley. O que era tecnicamente verdade, porque ele tinha desvivido alguns dias antes. O sargento teve que sair para se recompor, antes de nos fazer ficar em posição de sentido por algumas horas, enquanto todos os outros sargentos do navio passavam e tiravam sarro ou gritavam com a gente, fazendo piadas sobre o Farley e Saturday Night Live. História 12. Não sou um sargento. Nos anos 2000, na Ilha Paris, estávamos tomando café da manhã depois do treinamento. O comandante está fazendo perguntas como: de onde você é e por que você se alistou? Eles chegam até esse garoto do Camboja e perguntam por que ele se alistou. Sua resposta foi: porque estava chovendo. O comandante pede para ele explicar.
Acontece que o garoto tinha acabado de sair do barco na cidade de Nova York. Não falava nada de inglês e começou a chover. Então ele entrou no escritório de um recrutador. Eles alistaram ele e ele simplesmente concordou. Ele aprendeu inglês no campo de treinamento. História 13. Contexto: no treinamento básico do Exército, qualquer coisa dita a um sargento instrutor precisa terminar com seu título. Sim, sargento instrutor. Não, sargento instrutor. Bem cedo no treinamento básico, nosso sargento estava distribuindo nossos equipamentos. Ele pede ao meu companheiro seu número de série. O companheiro recita o número de série para ele. Então o sargento, sem ter ouvido seu título, pergunta para ele: com quem você pensa que está falando? Com um sargento instrutor ou com um babaca? Meu amigo, percebendo que esqueceu o título e agora totalmente nervoso, vai dizer: desculpa, sargento instrutor, mas em vez disso acaba dizendo: desculpa, babaca. Os olhos de ambos se arregalaram ao mesmo tempo de maneiras totalmente diferentes. O soldado percebeu que pode não sobreviver ao que vem a seguir. O sargento instrutor está todo feliz porque um soldado acabou de chamar ele de babaca na cara dele. E nesse momento, várias ideias de punições preenchem seus pensamentos. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.